Toda vez que a gente faz um vídeo com alguma coisa que eu construí, sempre surgem comentários legais, sugestões, dicas, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns desses comentários e vou responder. O Evandro e outras pessoas comentaram, por exemplo, que a fixação do engate na bike poderia ser duplo, né? Pegando os dois lados da bicicleta, eu coloquei de um lado só. E eu fiz assim justamente para tentar deixar um pouco mais fácil para quem vai tentar fazer em casa. É claro que aquele sistema é muito legal, muitas marcas usam, né? Você tem como se fosse um garfo, né? Que sai dali da sua roda traseira e vem até aqui, tem uma caixa de direção, então... Quer dizer, esse sistema com caixa de direção pode esterçar para os dois lados, né? A articulação é aqui e não lá na bike, e ele é muito instável. A peça é mais ou menos assim, a gente tem aqui umas imagens, são dois pinos que você instala na lateral, já ali na gancheira, né? Na região que coloca o bagageiro. Nesses pinos você engata essa peça, né? Que é uma articulação, ela fica pendurada ali, mas ela consegue articular, então você tem o molejo, né, digamos assim, para passar em buraco, lombada. E a parte que vai esterçar, a bicicleta vira e a carreta vira em outra posição, fica por conta da caixa de direção que está aqui. É um sistema muito funcional, é um pouco mais pesado, mas para a gente fazer, né, para essa sugestão que eu dei de fazer em casa, fica mais complicado ainda. Apesar de ter pouca solda aqui, ignorando aqui o gradil que pode ser resolvido com uma caixa, com um tambor, você já tem algumas soldas para fazer e o pessoal achou ruim, que eu falei que dava para fazer em casa. É claro que eu falei que dá para fazer 90% em casa, né? Esses 10% você vai ter que procurar uma serralheria, enfim, algum lugar que possa resolver esses detalhes de solda, que é muito difícil também você resolver tudo sem soldar. Quando eu falo que o pessoal ficou bravo, é um bravo com carinho, né? Eles deram essa bronquinha aí de que eu prometi que ia ser bem simples para fazer em casa e no fim teve solda, teve algumas coisas. É fato que é difícil você conseguir resistência sem usar alguns processos mais industriais, digamos assim, né? Até que uma solda não é um negócio muito complicado para hoje em dia. O que é importante é que eu tento sempre incentivar vocês a tentarem, a fazer essas coisas. Mesmo que você não consiga ou não tenha todo o equipamento para fazer, vai até onde dá. E o pouquinho que faltar você leva para fazer em algum lugar. O importante é você olhar para a coisa e falar, bom, eu vou criar a minha solução. Eu não posso soldar, mas eu posso parafusar, fazer uma peça maior, enfim. Mas eu aceito aí essa bronquinha porque realmente eu sou obrigado a entender que algumas coisas ficam um pouco difíceis para quem não tem equipamentos. O Rodrigo e outros inscritos comentaram um pouco sobre a segurança, né, de você sair com isso daqui na cidade ou na estrada, né, viajando, com ela carregada ou não, que é uma forma das pessoas, os motoristas, te enxergarem melhor. E vários sugeriram aquela antena, né, com uma bandeirinha, tudo para deixar isso aqui mais alto. Porque imagina essa situação, na cidade, com o trânsito parado, você costurando, né, cortando entre os carros e a pessoa dentro do carro. Imagina você só e a bicicleta, ele não vê que lá embaixo ainda tem alguma coisa, se ele avançar um pouco com o carro realmente pode acertar. Então a ideia é muito boa, bem lembrado, e eu sugiro 2 ou 3 Vista Lights, aquela lanterna, né, que fica piscando o tempo inteiro, mesmo de dia, usar isso daí é interessante. Pilotando a bike, né, você saindo com ela e com a carreta, você não sente muita diferença no jeito de conduzir, mas claro, você tem que lembrar que existe um limite, né, de esterçamento, que ela não vai, até em manobras, quando você está fora da bike, você não pode virar como a gente vira, tem que lembrar que tem que fazer as curvas um pouco mais abertas, mas fora isso é bem tranquilo. O Flávio comentou que essa peça que eu criei para ligar a bicicleta até o reboque tem que ser mais forte e com mais pontos de fixação, né? Eu coloquei uma fixação na própria blocagem, né, do eixo da roda traseira e num suporte para bagageiro que tem na gancheira do quadro. Ele sugeriu que 3 pontos seriam mais interessantes. Poderia até puxar uma perna aqui e com uma outra abraçadeira pequena ligar mais para cima já no stay. Enfim, eu vejo aqui que eu poderia ter feito com uma chapa mais grossa. Eu fiz com uma chapa de 2 milímetros e ela até deu uma trinquinha aqui, então eu acho que eu vou aumentar a espessura da chapa e posso aumentar também os pontos de fixação.
isso não seria problema. Mas daí me veio uma outra ideia, né? Quem já está preparando a bike para cicloturismo ou quer fazer entrega, tem essa ideia de puxar um reboque, os bagageiros, alguns deles têm vários pontos de fixação, né? 4 pontos de fixação, até mais. Talvez o bagageiro seja uma estrutura interessante, né, para você colocar uma peça assim no bagageiro, que já desça até a altura aqui para fazer o engate com o reboque. Pode ser interessante que você não depende de trabalhar com nada lá embaixo, já é uma peça mais estruturada, né, com 4 pontos de fixação, distribui bem a carga. Pode ser interessante prender esse reboque justamente, né, bem centralizado no bagageiro. É uma coisa que eu vou estudar mais para frente, mas obrigado pela ideia. Comentaram também que ao invés de usar um shape de skate, eu poderia ter usado uma tábua, né, comum. Isso me passou pela cabeça, mas eu gostei dessa cara, né, que o shape de skate tem, justamente por ser todo arredondado, ser bem acabado, leve, e essas curvas, né, já integram aqui com o paralama, a curva da frente já faz menção aqui para essa outra curva que vai até a bike. E o fato de estar sem lixa é para não estragar a bagagem, né, porque qualquer mexidinha, você mesmo arrastando, aquela lixa é bem abrasiva, acaba estragando a mochila, enfim, as coisas que você vai colocar aqui dentro. Mas, claro, tem vários materiais interessantes para usar. Poderia usar fibra de vidro, uma chapa em alumínio, tem várias coisas. É claro que isso teria que ter um chassi um pouco mais forte para ter uma chapa fina de alumínio, mas são opções interessantes e eu espero que alguém faça e mande as fotos para a gente. O Alex deu uma dica interessante para substituir aqui o guidão de BMX, que eu pus uma peça nova, substituir por um guidão descartado de CG, por exemplo, de moto, né? Claro que tem que ser um guidão alto, né, que tem essa mesma dimensão, que você precisa ganhar essa altura até chegar pelo menos no nível da roda da bike que você usa. Então, é interessante porque guidão de moto tem uma parede muito mais grossa do que guidão de bike. E no passado, no BMX, a gente usava guidão desse tipo para fazer um canote curvo, né? No começo aí do BMX era difícil achar um canote já curvo assim para trás, e o de moto era perfeito. E a medida é a mesma, 22.2, então dá para substituir sim, e capaz que você consiga até de graça em alguma oficina de moto batida. Você vai ter que dar uma ajeitada nas curvas, mas dá para fazer. Uma coisa que comentaram e todo mundo quer saber é quanto custou para fazer esse reboque, né? É até difícil falar de valores, né? Já que a mão de obra é toda minha, não estou cobrando mão de obra, e algumas coisas eu tinha, por exemplo, a roda eu já tinha. E a roda é interessante vocês procurarem, por exemplo, uma bicicletaria de bairro pequena, essas que montam bicicleta, montam rodas, porque assim você consegue comprar o aro, o cubo, os raios e mandar fazer essa montagem, porque se você comprar pela internet, essas rodas são vendidas aos pares, né? Aí você vai ficar com uma roda lá sobrando, a menos que tenha alguém, algum amigo seu que também quer fazer, e vocês fazem tudo ali em dose dupla. Mas, por exemplo, o skate foi cerca de R$90, o shape, né, de skate. O guidão foi 50 e por aí vai, né? O garfo mais uns 40 e pouco. Agora, o gradil, eu comprei uma barra de 6 metros e eu mesmo curvei, soldei, né? Então, essa barra custou acho que R$47, mas é um negócio complexo de fazer. Por isso que aquelas soluções de você fazer tudo em madeira, colocar uma caixa ou mesmo um tambor cortado, pode ser interessante. Mas o custo aqui ficou 300 e pouco, R$400 no máximo. Eu e o Silvio estamos trabalhando nas melhorias para esse projeto, né? Eu não paro de pedir coisa para o Silvio e infelizmente, né, nem todo mundo tem um Silvio ali à mão, né, para ajudar. Mas, por exemplo, aqui essa cruzeta, né, ficou com folga porque a gente usou um tubo que o parafuso entrou e tinha uma folga, né? Eu desprezei, achei que não ia ter problema, mas tem. Então o Silvio está fazendo peças novas, né? Torneando duas dessas aqui na medida exata do parafuso. Então o parafuso não vai balançar nada, nem minimamente. Eu vou trocar essas peças em formato de C por uma chapa mais grossa e também com um furo muito, né, na mesma medida, para eliminar totalmente esse probleminha da folga, que realmente deu para ver que a carreta dá umas balançadas assim, né, pelo fato de ter uma roda só. E essa peça aqui eu vou fazer inteiramente nova, o tubo é muito bom, ele é forte, até meio pesadinho. Só vou fazer isso aqui de novo com
com pontos de fixação diferentes, né? Eu posso fazer de acordo com a gancheira. Aliás, onde é que eu larguei a gancheira? Estraguei o troço. Achei, tá aqui a gancheira. Acha a voz também. Essa é a gancheira da Gravel da KSW. Eu usei esses 2 pontos de fixação, né, aqui na blocagem e o furo para o bagageiro, mas ela tem também esses rasgos aqui e uma parte bem plana, então fica excelente fazer alguma coisa aqui com uma área maior e numa chapa de 3 milímetros pelo menos. Então a gente vai ter uma estrutura muito boa para fixar essa parte que vai até o reboque, para não ter que mudar o projeto completamente para aquele que tem a fixação pelos 2 lados, né, nas 2 gancheiras. Então acho que vai funcionar bem. Então em breve a gente faz pelo menos um short aí mostrando para vocês como é que ficaram essas modificações e claro, vocês vão poder ver de perto no Shimano Fest. Eu agradeço a todos vocês por assistirem nossos vídeos e também pelos comentários, né, as críticas que vocês fazem. A gente tem que melhorar sempre, então é uma forma de evoluir, é você conseguir ver o que não está saindo legal e melhorar. Vocês dão ótimas sugestões, muitas vezes até sugestões de vídeos para a gente fazer, então muito obrigado, não só pelos comentários nesse vídeo, mas em todos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!